acordando aqui. Share screen. Então, gente, todos os sistemas orgânicos, tá? Eles vão funcionar em harmonia, tá? Para quê? Um ajuda o outro para, no final, o nosso organismo sempre funcionar da melhor forma possível. A gente tem sempre que lembrar também que o nosso organismo ele sempre vai funcionar para que o indivíduo viva. Então, ele é adaptado e todas as funções orgânicas dele são adaptadas à vida do paciente, para manutenção da vida. Tá? Então, isso é bem importante de se tomar nota. Então, vamos lá. Como que o corpo, para estudo da anatomia, ele vai ser dividido? Tá? Então, ele vai ter aqui, ó, a parte cinza escuro, cabeça, tá? Cabeça e pescoço, tá? A gente vai ter aqui em preto, esse preto superior, tórax, preto inferior, abdômen, esse cinza mais clarinho, membros superiores e membros inferiores. A gente tem dois, gente. Tudo que tiver no esquerdo vai ter no direito, tá? Exceto que a pessoa tenha nascido com uma malformação, que nasceu sem um membro. Aí já é particularidade, tá? Então, via de regra, tudo que a gente tem no direito tem no esquerdo, tá? Pode ser mais ou menos desenvolvido, mas a gente vai ter, tá? E ainda a gente tem aqui dois planos, tá? O ventral e o dorsal. Então aqui a gente tem, ó, nesse lado aqui a gente tem toda a parte ventral de cabeça e pescoço, tórax, abdômen e membros. E nessa outra figura aqui a gente tem a parte dorsal, cabeça, pescoço, membros e abdômen e tórax. Então a gente tem aqui, ó, e sempre que a gente pensar em anatomia, a gente tem que pensar em posição anatômica, tá? E a posição anatômica, ela sempre vai ser determinada assim, nesse plano, tá? Pés apontando para frente, palmas da mão também para frente, tá? E a partir daí a gente vai conseguir fazer qualquer análise dentro da anatomia, tá? Gente, aí vem uma... não é que eu preciso tocar nesse ponto, mas análise anatômica, análise fisiológica, ou qualquer tipo de análise que vocês tenham que fazer dentro do âmbito profissional, vai independer do sexo, tá? Então, aí envolve conceitos éticos, que eu não sei se vocês estudaram ainda, mas qualquer análise que você fizer do seu paciente é independente do sexo, tá? Para você analisar ele fisiológico ou fisiopatologicamente, tá? Então, independente da figura que tiver aqui, a gente vai estar falando de anatomia, tá? Independente de ser sexo masculino ou feminino, tá? Mas na maioria das vezes é o masculino que retrata. Eu também não entendo por quê. Talvez seja porque o feminino, sendo diferente, entra como uma particularidade, tá? Mas em algumas outras, em algumas situações, tipo sistema geniturinário e sistema glandular, tá? Oi, Então me vai vamos... fazer o que eu tô pedindo pelo sangue do cordeiro, M. Oi? Ai, desculpa.
Aí Fecha o microfone. a gente precisa estudar como que são esses planos de delimitação e seccionamento do corpo. Então vamos lá. Todos os cortes anatômicos, que um dia a gente vai lá fazer a visita, né? Eles vão ter cortes específicos. Aí a gente tem aqui, ó, dentro de uma posição anatômica, tá? Aqui, ó, o nosso modelo aqui. A gente vai ter planos de corte. Quais são esses? Aqui, ó, em A gente tem Tá falhando, não sei se é a minha internet ou se é... Então, falhou desde onde? Desde onde? Você começou a explicar aí agora essa outra parte, depois que a menina falou. Então, vamos lá. Planos de delimitação ou corte, né, de uma análise anatômica. Então, vamos lá. Dentro aqui do modelo, a gente tem 3 tipos de corte. O azul, o amarelo e o rosa. Então, aqui, ó, o rosa é o plano sagital. Olha como é que ele cortaria o corpo da pessoa para fazer uma análise. O plano transversal, olha como ele cortaria o corpo para fazer a análise. E o plano frontal, olha como ele cortaria. Vocês conseguem imaginar esse corte? Não? Vamos lá. É por isso, professor, que Oi? muitas vezes, para descobrir a morte de alguém, ele faz a perícia, né? Sim, mas aí vem outro, outro tipo de corte, tá? Mas aqui a gente está pensando assim, para tipos de análise. Vamos pensar. Eu acho que esse aqui vai tá mais fácil. Um exemplo de corte sagital. A gente tem aqui uma víscera, esse aqui é o cérebro, né? Ele está inteiro. Então, eu preciso fazer um corte sagital para analisar estruturas internas. Então, eu vou pegar aqui, ó, na altura da linha média e fazer um corte aqui, ó. Tchuf, cortei. Aí gerou essas duas metades. Entenderam? Então, eu peguei em um determinado ponto e fiz um corte sagital. Tá? Precisa ser na linha média? Não, pode ser em qualquer outro ponto que eu precise para estudar. Tá? Mas isso, gente, isso aqui é só em peça anatômica, tá? É só para a gente verificar como que é a organização macroscópica desse indivíduo. Um outro corte sagital é esse aqui, ó. Na parte abdominal de uma peça, a gente fez um corte sagital, né? Ó, plano sagital. Aqui, ó. Olha como é que fica a peça. E esse aqui é um corte transversal da coluna, né? A coluna não é feita de várias partezinhas. Eu peguei e cortei assim. E um corte frontal de rim. Eu peguei o rim. O rim não é assim? Eu peguei e cortei assim, ó. E fiz essas duas partes do rim. Né? Para que isso? Gente, esses tipos de cortes, eles são feitos dentro da anatomia, tá? Então, que tipo de corte é um corte que vai ser para ser estudado membros? Depende de qual músculo eu vou querer analisar, tá? Então, é só para nível de peças anatômicas. Como a gente não vai ver aqui, eu não vou aprofundar tanto, tá? O que interessa para a gente mais
são essas alterações anatômicas, que vão ser o que vai variar vai variar de organismo para organismo. Então, a variação anatômica vai mostrar para a gente o quão diferente as pessoas são entre si. Apesar de eu, Silas, ter a mesma estrutura que você, Catiene, eu sou mais alto que você, eu sou homem, você é mulher, né? Eu vou ter determinado músculo mais desenvolvido que você. Isso tudo vai ser variação anatômica, tá? Mas só que o seu organismo é normal e o meu também. Então, tudo que variar dentro de normalidade, a gente vai falar que isso é variação anatômica, tá? Calma lá. Chegou um torpedo. Pode ir, Vivian. Aqui a gente tá. Né, Vivi? Eu tô gravando, tá? Qualquer coisa é só voltar no vídeo, tá? Beleza. Se existe a variação anatômica de indivíduo para indivíduo, uma anomalia vai ser o quê? Quando a diferença for tão grande do normal, que essa diferença acaba por perturbar a função normal. Um exemplo claro, foi o que eu acho que a Adriana deu da escoliose. Escoliose já é uma anomalia, já é uma alteração do tecido ósseo da coluna, causando uma perturbação. E a perturbação dela foi a tal ponto que atingiu vários sistemas. Tá? É só um exemplo. Quais os fatores que podem determinar a variação anatômica? Idade, sexo, raça e os diferentes biotipos. Para isso, gente, para estudar isso, para estudar, né, essa questão de variâncias, sexo e idade não vai variar tanto, né? Porque a gente tem características da infância, características do adulto, características do idoso. Mas o brasileiro para estudar raça e biotipo, é um samba do crioulo doido, tá? É uma mistura, né, professor? Exatamente. Porque o brasileiro é uma mistura de negro, indígena, oriental, caucasiano, né, que são os brancos europeus. Então, tipo assim, Papai do Céu, quando fez o brasileiro, pegou uma peneira e falou assim: vem todo mundo, pula aqui. Pronto, brasileiro. Né? E ainda existem a regionalidade, que isso também influencia no biotipo da pessoa. Mas, professor, Oi. porque muitas vezes eles falam assim, o branco com o negro, a doença causa mais rápido do que... Porque isso é influência da raça. Aí já é um histórico de material genético. Vamos pensar. Hipertensos, a hipertensão afeta mais pessoas negras, ou os negros são mais suscetíveis a desenvolver uma hipertensão severa. Né? Porque, olha bem, professor. Não, mas, calma lá, deixa eu completar o raciocínio. Por quê? O negro, quando chegou no Brasil, ele veio ele veio de navio, e ali ele dava muita água salgada para ele tomar, então, e era um período muito longo. É um contexto histórico, não sei se é verdade, tá? Mas a história é contada assim.
e que eles desenvolviam muito quadro de hipertensão e não sentiam. Até porque, quando chegava aqui no Brasil, ele era forçado a trabalhar e morria em função do trabalho. Mas antes disso, ele deixava um descendente. Então, a herança genética veio favorecendo ao surgimento de uma doença. Se isso é verdade, eu não sei. Tá? Pode falar. Não, é porque, olha bem, devido ao negro, surge muito doença celíaco. O celíaco foi descoberto há pouco tempo, que antigamente ninguém sabia o que era doença celíaca, né? Uhum. Agora, aí eles falaram assim, que o negro que trouxe a doença celíaca porque veio de navio, né? Então, o negócio eu, né, procuraria nos progenitores, né? Eu iria lá na África buscar isso, se isso é típico lá, entendeu? Mas para ver a herança genética, né? Porque isso vem determinadas doenças, elas vêm também por falhas no nosso genoma. Então eu procuraria lá antes de falar qualquer coisa. Mas a história, É uma árvore, a história, vem de uma árvore genética, né? A história conta algumas coisas que nem sempre. Eu penso que toda a história tem dois lados, né? E a história do Brasil foi contada pelos colonizadores. Então, né, a gente tem essa herança ainda da parte negra, né, da parte que veio da África, muito obscura ainda, né? Tem o meu respeito, tem o meu respeito, sabe? Eu sou descendente de italiano e tal, mas nada contra, mas eu acho que eu sou brasileiro e a gente precisa resgatar isso de raiz, sem extremismo, por favor, entendeu? Dá crédito a quem tem o crédito, entendeu? Então a gente precisa verificar isso e até Eu mesmo. sou branca e minhas filhas são tudo negras. Ai, meu marido é negro. Eita! Bagunça! Bagunça do total. Mas a questão é o quão essa miscigenação impacta na geração ou não da doença. Porque vamos pensar, a gente vive num país sobre muita incidência solar, né? Nesse momento, o negro, ou quem tem descendência negra, se sobressai. Por quê? Aí a gente vai lá e faz outro tipo de pesquisa. Qual a incidência de câncer de pele sobre negro? Nenhuma. Muito pouca. Entendeu? Por quê? Porque o tipo de pele dele já é mais adaptado a essa incidência solar. Até mesmo para envelhecer, o negro demora mais do que o branco. Exato. O branco envelhece mais. O meu avô aqui, ó, o pai do meu padrasto, morreu com 400 anos, era mais novo que eu. Mentira, gente, eram 92, se eu não me engano. Mas a pele dele é linda. Né? Ônus e bônus. Enfim, voltando aqui para biotipos, né? A gente consegue agrupar, né, os biotipos em pelo menos 3 biotipos. Um longilíneo alto, o brevilíneo baixo ou normolíneo. Tá? O longilíneo, ele vai ter vísceras pequenas e membros maiores que o corpo como um todo. O brevilíneo, vísceras grandes e membros menores que o corpo. E o normolíneo é a pessoa proporcional. É o padrãozinho. Entendeu? Então, dentro da variação anatômica, a gente tem esses biotipos que a gente pode aplicar. Tá? Isso vai influenciar alguma coisa na vida da pessoa? Vai influenciar assim, ele é alto ou ele é baixo. Só. Em questão de funcionamento, tudo vai funcionar. Se ele for saudável, tudo está funcionando dentro da sua normalidade.
E aí a gente entra no que diz respeito mesmo à fisiologia, que é o estudo da função e do funcionamento integrado de todos essas células, esses tecidos, esses organismos que a gente estudou. Tá, professor. Hum. Por isso que muitas vezes, assim, as mulheres se desenvolvem mais rápido do que o homem. Mas depois, quando o homem desenvolve, ele fica bem mais alto que as mulheres. Aí depende da fase do organismo da pessoa. é hormonal, é mais quem vai dizer isso desculpa, o Cremilda, quem vai dizer mais isso é carga genética e fases hormonais. Geralmente, a mulher amadurece hormonalmente mais cedo que os homens. Mas os dois, tanto homem quanto mulher, têm uma fase que chama de estirão, que é onde cresce bastante, que a voz muda, que surge pelo pubiano. Então, nessa época que o estirão geralmente está associado à puberdade. Tá? Mas meninas tendem a desenvolver mais rápido do que homens. Até mesmo aqui dentro, tá? Mas esse desenvolvimento, né, e o que eu estava falando da fisiologia, sempre vai funcionar para homeostase do indivíduo. E homeostase nada mais vai ser do que a tendência que o corpo tem, dentro de limites estabelecidos, de manter o bom funcionamento interno constante. Tá? Homeostasia sempre vai falar no que sempre vai dizer que está funcionando corretamente. Tá? E isso vai depender da composição do nosso organismo. Então, lembra que eu preciso de ter o funcionamento celular muito bem determinado, a célula funcionando bem vai fazer um tecido bem feito, o tecido bem feito vai fazer um órgão bem feito e bem funcionante, tá? Quando eu falo bem feito, entendam função também. Um conjunto de órgãos bem feitos e bem funcionais vai gerar um sistema funcional e operante, em um conjunto de sistemas, um organismo funcional e operante dentro da homeostasia. A gente tem que pensar também que a maioria do que compõe o nosso corpo é água. É água passando por membranas, tá? Uma vez que, mesmo sendo a maior composição do nosso corpo água, tá? Essa água, como está aqui na fotinha, 80% dela está presa dentro da célula. Que dentro de um arcabouço mantido pelo citoesqueleto, vai dar a forma. O que não está dentro da célula vai estar fora da célula, também ajudando a manter forma. E olha, só esse azulzinho clarinho aqui, ó, né, que está fora da parede, da parede, fora da parede capilar, que a gente tem o plasma. Então, isso aqui, gente, é só essa fração aqui do líquido do nosso corpo que está circulante, que é cerca de 4 a 5 litros, dependendo se a pessoa for muito alta. Tá? Então, de 100,
pensa em um organismo de 100% de líquido que ele tem, de 5 a 10% que circula. É muita água, tá? E é muito pouca água que circula. Ah, professor, quer dizer que essa água fica presa dentro da célula e a gente já pensa assim, água presa gera lodo e esse lodo... Não, gente. Tudo funciona, tudo se movimenta dentro da célula. Inclusive o líquido, tá? A gente está pensando assim, esse líquido, ele circula, mas circula muito mais devagar do que o sangue, tá? Mas tudo que é produzido ali no meio intracelular, ele consegue ser trocado. E aí a gente vem, ó, as composições de componentes intra e extracelulares. A gente vai pensar lá nos... Desculpa. Vai pensar lá nos íons, que são importantes para a manutenção da vida da pessoa, ou da vida da célula, né? Que se a célula morre, se muitas células morrerem, o indivíduo morre também. Então, são essas diferenças entre constituinte e extracelular e intracelular que vão mediar essa troca de constituintes. Então, vamos lá. Sódio. O sódio. Ele é rico extracelular, enquanto o potássio ele é rico dentro da célula. O cloreto, né, o cloro, ele é rico fora, bem como o íon bicarbonato. Tá? Agora, aqui, ó, a glicose, ela é rica no meio extracelular. E o aminoácido já é rico no líquido intracelular, porque o aminoácido ele é a unidade fundamental da proteína. Então, ele precisa estar dentro da célula para a proteína ser montada. Então, essas divergências entre valores é que vão manter até a água dentro e fora da célula. E quem vai mediar principalmente o movimento de água, tanto dentro quanto para dentro, tanto para dentro quanto para fora da célula, é esse carinha aqui, ó, o sódio. A água vai andar sempre com ele. Professor, mas você disse que tem mais água dentro da célula e o sódio está fora. Exatamente. Então, se a célula deixa muito sódio entrar, entra mais água do que ela precisa. Então, ela precisa corrigir isso de alguma maneira. E a gente vai discutir isso no que diz respeito vai discutir isso com o evoluir dos nossos estudos. Ok? E como que isso funciona na nossa célula, na nossa membrana, como que isso vai caminhar entre a nossa membrana? Porque você falou que a nossa membrana ela é característica de lipídio, e lipídio, fiquem sabendo, não transporta carga entre eles. Então, tudo que tem carga aqui, ó, maisinho, menorzinho, não passa pela membrana. Então, como que isso acontece? Vai acontecer por essas membranas, essas proteínas, né, que estão acopladas à membrana. Então, essas proteínas, que seja assim, ó, o glicolipídio, o oligosacarídeo, né, eles vão funcionar como âncoras e transportadores desses elementos para dentro e para fora da célula, tá? Aqui, ó, eu tenho animações dos transportes entre membranas, tá? A difusão simples e facilitada vai depender sempre
do transporte de substâncias através da membrana, e aqui a gente tem a membrana, e vai funcionar sempre a favor de um gradiente de membrana. Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais bolinhas, aqui menos bolinhas. Então, numa difusão simples, essas bolinhas vão passar para cá, até ter uma quantidade igual de bolinhas de cada lado. Tá? Isso é difusão simples. A difusão facilitada, eu vou precisar de um transportador, né? Ou de uma proteína que vai deixar passar isso. E vai ser também a favor de um gradiente de concentração. Então, esses quadradinhos vão passar, que tem mais dentro e aqui fora, né? Eles vão passar para fora. Vão passar para fora, né? Por esse receptor, né? Por essa proteína. Por isso, então, ela vai ser facilitada por essa proteína. Agora aqui, ó, transportes através de membrana. Deixa eu só ver se vocês conseguem ver a apresentação? Consegue? Dá para ver, dá para ver. Transporte ativo primário. Sim, Conseguem ver essa animação? sim. Então, o transporte ativo vai ser sempre dependente do gasto de uma molécula de ATP. Gasto de molécula de ATP quer dizer gasto de energia. Então, eu preciso aqui, ó, o verdinho aqui, ó, vindo, esse verdinho aqui, ó, é o ATP, ó. Você vê que ele é degradado em um verdinho mais claro. Em contrapartida, o azul que está fora vem para dentro e o vermelho que está dentro vai para fora. Isso consiste em troca de elementos por transporte ativo. Isso é o primário. O secundário, né, vai ser também às custas de uma molécula de ATP, né, sendo ativo, tá? E a gente tem os movimentos de cotransporte e os movimentos de contratransporte ou contraporte. Cotransporte quer dizer, cotransporte é o que está sinalizando aqui, ó, né? Eu tenho duas moléculas de um lado da membrana caindo para o outro, ó, tá vindo de dentro, de fora para dentro. Contratransporte seria um transporte inverso, enquanto um entra, o outro sai, tá? E isso tudo vai ser mediado em função de de gasto de um ATP. Olha aqui, ó, um contratransporte. Um de dentro e um de fora sendo transportados para lugares diferentes. Olha lá que legal. Isso tudo é a custa de gasto de ATP, tá? E, para finalizar, a gente tem o transporte de membrana que chama osmose. Osmose sempre vai determinar a osmolaridade, que é a quantidade de elementos que tem em determinado lado da membrana, e isso vai causar uma certa pressão mediada por esses componentes. A animaçãozinha aqui não está funcionando, mas aqui, ó, eu tenho uma membrana semelhante à nossa membrana plasmática e ela vai conseguir separar de um lado ou de outro o que eu preciso. Só que isso aqui vai causar certa pressão nesse sistema e esse aqui certa pressão no sistema, ou puxando ou repelindo, né, componentes de forma a manter a normalidade. A nossa
célula, ela sempre vai ser inteligente o suficiente para manter o que a gente precisa dentro, e manter o que a gente precisa fora da célula. Essa é a função da membrana plasmática. Além de ter uma permeabilidade seletiva, ela vai manter o que eu preciso dentro da célula e o que eu preciso dentro da célula, e o que eu preciso fora da célula, através de transportes como o que a gente acabou de ver. Tá? E a osmolaridade vai ajudar na manutenção de forma, tá, da célula, para que quaisquer desequilíbrios de pressão osmótica e osmolaridade pode afetar na forma e também na função. Tá? Gente, espero ter sido claro. Tá? Por hoje, é o que a gente tem. Vocês viram que foi, apesar da gente ter acabado mais cedo, bastante coisa, tá? Então, leiam o material, façam perguntas e tirem essas dúvidas. Se eu não conseguir responder via áudio no grupo, eu trago para a aula de amanhã e a gente conversa antes de começar a aula. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Né? Não dando para entender, para a pergunta e a gente vai evoluindo. Tá? Tá ótimo. Precisando de qualquer coisa, só me acionar pelo grupo, tá? E os vídeos gerados, eu já vou disponibilizar os links pra gente. Tá bom? Obrigada, Vou tchau. colocar tudo lá no grupo. Tá? Ok. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Por hoje é o que eu tinha para falar e a gente vai conversando. Amanhã, 8h20 de novo. Ok? Até amanhã. Fiquem bem. Até mais. Tchau, professor.